Boa noite e a paz do Senhor para todas as pessoas que estão me ouvindo. Acredite que o Deus que eu e você serve é um Deus de providência, é um Deus de continuação, é um Deus de vitória. O que eu tenho para falar para vocês nesta noite é algo precioso, é algo do que Deus tem feito na minha vida desde um tempo atrás. E desde quando eu me rendi aos pés de Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E o que eu tenho para falar para vocês na noite desse dia é que eu estou aqui na cidade na capital de São Luís, Maranhão. Não vim para este lugar porque eu quisesse vir, mas porque o nosso Deus me trouxe para este lugar. Mas o meu testemunho que eu tenho para falar para vocês nesta noite é um testemunho vivo, que eu sou uma testemunha viva desse Deus. Eu vim para este lugar de uma cidade pequena por nome Cidade Estreito. E eu não cheguei ali naquela cidade por acaso. Mas me lembro-me que eu estava numa cidadezinha chamada Barão de Grajaú, a minha cidade natal. É lá onde aconteceu tudo que teve que acontecer na minha vida. Lá eu estava no fundo do poço. Lá eu me sentia destruído. Eu me sentia uma pessoa, na verdade, acabada. Chegou um momento que eu cheguei a dizer que eu ia esperar só a hora da morte. E, na verdade, o adversário da nossa alma, para ele, o maior privilégio que ele tinha na época de tirar a minha vida e levar a minha alma com ele. Mas só que o Deus que eu sirvo tinha um plano maior na minha vida. E esse Deus que hoje eu sirvo, que meu irmão na época servia a ele, e eu não. Esse Deus levou meu irmão até ali, naquela cidade. E eu estava de cabisbaixo, chorando, sem saída. As pessoas diziam para mim que não tinha jeito. A minha família me abandonaram. E eu me lembro-me que o meu irmão chegou ali e me perguntou se eu queria fazer essa viagem com ele para a Cidade Estreita. E eu, desiludido da vida, cheguei a dizer: o que é que eu vou fazer neste lugar? E ele disse para mim: algo me diz que Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. Algo me diz que tu vai contar uma história diferente quando chegar lá. E eu cheguei a dizer, eu digo: mas o que eu vou contar? Porque eu não tenho mais vida. Meu irmão, tu vai me dizer depois. E ele chegou a me levar naquela cidade. E chegou ali e não deu noutra. E eu me encontrei numa igreja chamada Assembleia de Deus Madureira. E a gente foi ali naquela igreja. E cheguei ali. Eu não quis me entregar a vida a esse Deus. Eu estava confuso. Mas Deus já estava trabalhando na minha vida. E aquilo eu me sentia arrepiado, ouvindo aqueles belos louvores, aquelas belas mensagens. E Deus começou a trabalhar. E eu recebi muitos convites para me render aos pés de Cristo. Digo: ainda não. Eu quero ouvir mais. O Espírito Santo começou a trabalhar. Num determinado dia, ninguém sabia.
eu fui determinado a me render aos pés de Jesus. Nesse momento, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, ou pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam de Deus, que eu sei que estão me ouvindo, eu estava pensativo, mas eu estava sentindo uma coisa tão boa de Deus ali na minha vida. Eu me lembro-me que eu tomei uma decisão. E eu pensei, no mundo não tem mais nada para mim, porque de lá eu vim. E eu me lembro que me lançaram um convite. E quando eles me lançaram um convite, eu fui ali, na frente daquele altar. E cheguei lá, aquele pastor me perguntou, você quer entregar a tua vida a Cristo? Eu cheguei a dizer, olhar para ele e disse, quero me entregar minha vida a esse Deus, a esse Jesus, que vocês tanto servem. Me lembro-me que eu dobrei os meus joelhos e ele me mandou ficar de frente com toda a igreja. E eu fiquei. E quando eu fiquei, eu recebi aquela oração. E a partir daquele momento eu senti que um fardo muito pesado saiu dos meus lombos, das minhas costas. E eu fiquei leve. E a partir dali, a minha vida mudou por completo. Eu saí dali um novo homem. E a partir dali comecei a buscar Deus com mais profundidade. Não sabia nem o que estava falando. Mas eu queria falar algo de mim, eu queria me desprender de alguma coisa, eu queria chamar a atenção de Deus para a minha vida. E eu chamei a atenção desse Deus para a minha vida. E eu chamei a atenção dele e ele me ouviu. E eu comecei a dizer, Senhor, eu não estou te ouvindo, mas eu sei que tu está me ouvindo. Eu estou falando contigo, tu não está falando comigo, mas eu sei que tu está me ouvindo, tudo que eu estou te pedindo aqui, tudo que eu estou falando contigo, tu está falando comigo. E eu me lembro que num determinado dia, esse Deus apareceu para mim. Porque eu, como homem, não podia ver ele pessoalmente. E ele, sabendo disso como o meu Deus, ele falou aos meus ouvidos, eis aqui, meu filho, aquilo que tu me pedias, eu te ouvi. E agora, de hoje em diante, você nunca mais vai parar de ouvir a minha voz. E a partir daí, você ouvinte que está me ouvindo, você irmão que está me ouvindo, eu nunca mais parei de ouvir a voz desse Deus. E a partir daí, as perseguições vieram. E eu me senti acurralado com tanta perseguição. Mas essa voz falava comigo, não temas, eu estou contigo. Agora você não está mais só. Agora eu te chamei, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Eu estou na tua vida e nunca mais vou sair da tua vida. Mantém-na na minha presença, porque contigo eu já estou. Antes tu andava só, hoje tu não anda mais. O que eu tenho para falar para você que está na frente desse vídeo e ouvindo, meus queridos amados ouvintes, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Eu segui de mundo afora falando desse Deus. E Deus começou a me ouvir de uma forma incrível que eu nunca imaginei. Ele começou a falar comigo, eu comecei a ver as obras dele na minha vida. E daí para frente, ele começou a fazer uma grande obra na minha vida. E eu comecei a fazer a sua vontade. E de repente, do nada, o Espírito Santo começou a falar comigo. Que eu me preparasse, que ele ia mudar a minha voz. Eu não iria ter uma voz comum.
a minha voz ia ser ungida pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a acreditar, eu comecei a crer naquilo e comecei a louvar o seu nome. E daí para frente, a minha voz nunca mais foi a mesma. Além de ser uma pessoa que não era mais a mesma pessoa, Deus também vai trabalhar na minha voz. E Ele cuidou direitinho de uma voz que antes era uma voz comum, mas agora é uma voz ungida pelo poder do seu Espírito. E daí para frente, você, querido amado ouvinte, eu confesso a você que eu comecei a me sentir a pessoa mais privilegiada que o mundo já viu. E eu comecei a continuar a fazendo aquilo que Deus me pedia para fazer, que era a sua vontade. Que eu, muitas das vezes, quando vou por aí afora, em alguns lugares, eu sempre digo para muitos que fazer a vontade de Deus não é para qualquer um. Tem pessoas que começam a fazer a vontade de Deus, mas não conseguem dar continuidade, porque são muitas afrontas, são muitos impedimentos, é muita luta, é muita confusão na vida de um servo de Deus quando realmente quer fazer a vontade de Deus. Eu comecei a ver o inimigo se levantar. O inferno se levantou terrivelmente para tirar minha vida. Ele tentou tirar minha voz, tentou me parar, mas Deus bradava dentro de mim fortemente: não temas. Essas coisas estão acontecendo na tua vida. É porque o que eu tenho para ti é muito grande. É muito grande. O que eu tenho para ti será uma vitória para ti. Muitas coisas grandes tu vai contemplar, porque eu vou entregar nas tuas mãos. E eu comecei a falar de Deus de maneira tremenda. Eu comecei a falar para meu irmão, que também se afastou dos caminhos do Senhor na época. Ele me ganhou para Cristo e depois ele se desviou. E eu comecei a falar para ele que aquilo não era o certo para ele fazer. O certo para ele fazer era dar continuidade no que Deus tinha na vida dele. E ele não me ouviu. Mas depois o inimigo quase destruiu a vida dele. Mas esse Deus é tão tremendo que eu continuo dizendo e vou continuar falando. Esse Deus continua sendo um Deus de chances e de oportunidade. Deus chama a pessoa para servir a Ele. E tem muita gente que, no meio da caminhada, parece que deixa de entender do chamado que Deus tem para ele. E se desvia dos caminhos do Senhor. Isso não é a melhor opção. A opção é sofrer com Cristo. É padecer com Cristo. Porque a vitória será bem maior. Assim aconteceu com os seus discípulos, quando ele ensinou. Os seus discípulos, no início da caminhada, eles não conheceram nem se o seu mestre era o verdadeiro mestre. Eles desconheceram o seu mestre. E chegou alguns deles que disseram: Senhor, o que é que nós vamos ganhar com isso? E ele disse: vocês vão ganhar tanto que vocês nem imaginam. Vocês vão ganhar o reino dos céus. Vocês vão ganhar coisas que vocês nem imaginam. Vocês vão ganhar 100 vezes mais do que o mundo lhes oferece. E aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, aquilo ali cabe a nós agora. Quanto mais você padece por pregar a justiça, por fazer a vontade de Deus, os milagres começam a acontecer. Embora as afrontas venham, os impedimentos vêm, o inimigo se levanta. Um diz do lado: não vai dar certo. A tua família diz: tu não vai conseguir. Deus brada dentro de ti e diz: você já conseguiu, porque você tem continuado crendo na minha palavra. E isso te basta. Isso
com a continuação do tempo, todos virão eu ser glorificado na tua vida. Então acredite você, amigo ouvinte que está de frente com esse vídeo. Irmãos, você que está na tua casa, que vem estar ouvindo esse vídeo. Acredite que o Deus que eu e você serve é um Deus de providência. É um Deus de continuação. É um Deus de vitória. Aquele que continua com Deus, ele continua sendo vitorioso. E eu me sinto a pessoa mais vitoriosa que este mundo existe. Tem momentos que eu me sinto tão quebrados. Tem momentos que eu quero me entristecer. Que eu quero, é assim com quem vem algo querendo me fazer parar. E eu começo, quando eu penso isso, o Espírito Santo brada dentro de mim e diz: não temas. Tudo isso é um momento que você está passando. Mas eu sou teu Deus, eu continuo contigo. Então ele vai continuar com você que está lá do outro lado me ouvindo. Você que está despedaçado, você que está se sentindo destruído. Você que está dizendo: não tem jeito mais para mim. Não diga isso. Porque o que Deus tem feito na minha vida, ele vai fazer na tua vida que está aí me ouvindo. Você é mais um canal de Deus. Você é obra-prima de Deus. Você é um projeto de Deus que Deus fez para adorar Ele. Todos nós somos um projeto de Deus. E cada um tem uma especialidade. Cada um, Deus tem um projeto específico. Num determinado dia, eu estava na minha casa. Eu estava fazendo o meu trabalho de vendas que trabalho. Eu me lembro que, do nada, parece que eu fui acertada com uma grande dor. Uma dor tão grande que eu pensava que eu ia morrer. Eu procurei sequer um comprimido e não encontrei, porque Deus não queria que eu encontrasse. E eu pensei em chamar o meu pastor. Eu pensei em chamar meu pastor lá na casa dele. E era muito distante. Em plena 10 horas da noite. Já era muito tarde. E do nada, aquela dor começou a me apertar. E a cada hora que passava, apertava. Ela doía. Parece que ia me quebrando por dentro. Parece que ela ia estalando por dentro. Parece que estava me adormecendo de pouco a pouco, de tão grande que estava. Eu senti o meu fôlego indo embora. E para mim, eu ia morrer naquela hora. E eu comecei a dizer, eu comecei a falar com meu Deus. Eu digo: Senhor, cadê aquelas promessas que tu fizeste para mim? Cadê, Senhor Deus, aquelas palavras que tu falaste comigo, de tão grandes promessas que vai realizar na minha vida? Os teus projetos vai ficar sem acontecer? E eu comecei a clamar a Deus, a voz nem saía quase mais. E eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu me deitei. E quando eu deitei no meu leito, e comecei a dizer: Senhor, se eu morrer, eu morro nos teus braços. Mas não vou me entregar à morte agora. Mesmo que eu vá, eu morro contigo. Do nada, uma mão sobrenatural. Eu senti como se ela estivesse entrando dentro de mim e arrancou toda a dor. E do nada aquela dor sumiu, do nada. Do nada, como que foi, como se fosse um calmante que eu tomei naquela hora. E o calmante foi Jesus de Nazaré. O calmante foi o Espírito Santo. Foi Ele que me acabou. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem feito milagre na minha vida que eu sirvo, Ele não faz isso só na minha vida. Ele também vai fazer na tua vida também, que você que está me ouvindo, você vai receber isso para a tua vida.
Deus é o maior calmante que o homem tem no momento de angústia. Deus é a maior vitória que o homem tem na sua caminhada. Tem muitas pessoas que estão com a vida triste, destruída, e dizendo que não sabe mais o que fazer. Tem pessoas, você que está me ouvindo, você que é crente, você que está no seu ministério, quem sabe ninguém está ligando para ti na igreja. Quem sabe você não está recebendo visitas na tua casa, na tua igreja. Quem sabe você parece que ninguém te vê. Você que está enfermo. Quem sabe você está nesse momento dizendo, estou com uma enfermidade. E eu já procurei cura de todo jeito, já busquei a Deus e Deus não me ouviu. Pare de pensar que Deus não te ouviu. Pare de acreditar que ninguém está te vendo. Porque embora a tua família não esteja te vendo, embora o teu pastor não esteja te vendo, embora os teus irmãos não estejam te vendo, mas eu te digo, Deus está te vendo. Deus está te ouvindo. E se tu não foi curado da tua enfermidade neste momento, saiba que na hora certa, o Deus que eu sirvo vai te curar. Porque tudo que acontece na nossa vida é na hora de Deus. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei que problema tem te afligido. Mas uma coisa eu te digo. Vai chegar a hora que Deus vai te atender. E Deus vai entregar a tua vitória que tu tem tanto esperado. Você vai contar a tua vitória. Porque o Deus que eu te serve, o Deus que você serve, não é um Deus que perdedor de batalha. Não é um Deus que vai ver os seus filhos sofrendo. Ele vai deixar por isso mesmo. Saiba que aqueles que estão te maltratando, eles não sabem com quem estão mexendo. Eles não sabem que você é menina dos olhos de Deus. Eles não sabem que você é uma pessoa que Deus escolheu, que Deus tem ciúmes de você. Porque Deus tem ciúme do que é dele. Eu sou um testemunho vivo, continuo dizendo. Porque o que esse Deus tem feito na minha vida é algo que eu continuo sempre dizendo, indiscutível. Nem eu mesmo sei explicar o que Deus tem feito na minha vida. É muita coisa. E essas coisas que eu estou passando para você que está na frente desse vídeo é algo muito claro. Deus tem feito coisas na minha vida. Eu também tenho algo para te falar, você que está me ouvindo. Eu sei que Deus tem falado com você também. Não se faça de surdo para Deus. Não diga que Deus não está contigo. Não diga que Deus não está te olhando. Não diga que Deus não te escolheu. Porque você é um vaso escolhido por Deus. Deus já te escolheu. Deus já te chamou para uma grande obra. Todos nós somos o povo da promessa. Somos os projetos que Deus criou para Ele mesmo usar. Não acredite que alguém venha dizer para você, tu é um pecador como eu. Como é que Deus vai falar contigo? Essa pessoa, elas nunca conheceram a palavra. Elas não sabem o que estão falando. Deus fala com o pecador. Porque foi para isso que Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para derramar sua última gota de sangue, para ser cuspido no rosto, para ser maltratado, espancado pelos meus pecados e pelos teus.
para que hoje você pudesse dizer, para que hoje você pudesse dizer que eu sou um testemunho vivo de Deus na terra. Eu e você somos um testemunho vivo nessa terra. Não existe ninguém que seja um testemunho vivo a não ser aqueles que Deus chamou para uma grande obra. Aqueles que já estão fazendo a obra de Deus. Eu sei que você está fazendo a obra de Deus, você que está me ouvindo, você que está no seu ministério, você que muitas das vezes quer até abandonar o seu ministério, que está me ouvindo. Quem sabe você já disse, vou parar, não vou continuar, porque a luta está grande, eu não estou aguentando mais. São muitos levantes. Os meus próprios irmãos estão se levantando contra mim. Não faça isso. Se sinta um milagre de Deus aonde você está. Vai chegar o momento que tu vai cantar o hino da vitória, porque Deus já te prometeu e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete aos seus. Ele diz na sua palavra, eu velo para cumprir com a minha palavra. E Ele vai cumprir na hora certa. Ele é fiel. Ele é fiel. Embora em certos momentos não somos fiel com Ele, Ele nunca vai deixar de ser fiel com os seus. Ele sabe que você precisa dele nas horas certas e nas horas incertas. Na hora da luta e na hora de um bem melhor. Ele sabe de todas as coisas. Esse é o Deus que você serve, que te entende e te compreende. E eu tenho algo para dizer mais para vocês. Eu tenho buscado em prol da minha família lá de Barão de Grajaú. E eu tenho ouvido falar que muitos estão se rendendo a Cristo. Pessoas que não queriam saber de Deus. Primos, primas, tios, estão se rendendo aos pés do Senhor. Então, eu me sinto um milagre vivo. Através do meu testemunho que eu tenho dado, aonde eu vou, eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias. E hoje eu vejo os meus, Deus libertando. Ainda falta muitos. Mas eu tenho certeza que na hora certa de Deus, Deus vai falar nos corações. Deus vai fazer estremecer corações. Deus vai mudar a vida de pessoas que às vezes não querem nem saber mais de Deus. Mas Deus vai mudar o quadro da vida dessas pessoas. Porque tudo é na hora dele. Não é na minha hora e nem na tua hora. É na hora dele. E é por isso que eu estou aqui contando esse testemunho. É porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho servido. E você acredite que o Deus que eu tenho servido é o Deus que está aí com você. Você que está me ouvindo. Eu creio que na hora certa Ele vai libertar a tua vida e vai libertar também a vida dos teus. Ele vai libertar a vida de muitos. A partir desse vídeo feito, eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou saber de testemunho de pessoas que através de ter visto esse vídeo, eles vão entender que Deus continua em eminência com salvação. Deus continua salvando. Deus continua libertando. Deus continua fazendo. Deus continua sendo glorificado nos momentos da vida de pessoas que têm acreditado na sua palavra. Jesus disse uma certa feita, quando estava reunido com seus discípulos, que passarão as coisas desse mundo sem se cumprir. Passarão todas as coisas sem se cumprir. Mas a palavra dele, a sua palavra, não passará sem se cumprir cada uma das suas promessas. Cada uma
da sua palavra que ele usou os seus profetas para falar, que são profecias. Elas vão se cumprirem cabalmente na vida de muitos e na vida do mundo. Esse é o meu testemunho até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que me ouviram. E que daqui para frente os projetos de Deus venham continuar agindo na vida de gente. Porque ainda tem muita gente para ser salva. E na hora certa vai ser gerada uma nova geração de adoradores. Fora os que já tem, que estão adorando. Porque ainda vai ser descoberto que ainda tem gente que adora. E essas são as minhas palavras nesse momento. Que Deus abençoe fortemente a vida de cada um que estão me ouvindo. Amém.